Líderes terroristas estão pagando por seus crimes contra a América e estão pagando com sangue. Desde 1979, o regime terrorista iraniano tem facilitado ativamente e intencionalmente o assassinato de americanos. Eles gritam "Morte à América" e financiam outros terroristas radicais que atacam nosso país e buscam destruir a própria civilização ocidental. Esses terroristas tomaram nossa embaixada e fizeram 66 americanos reféns em Teherã. Eles massacraram 241 militares americanos com um atentado a caminhão em Beirute. Eles mataram e mutilaram centenas de militares americanos no Iraque. E isso é apenas uma pequena fração do seu histórico manchado de sangue. Líderes anteriores foram fracos e ineficazes demais para enfrentar essa ameaça. Alguns, como Barack Hussein Obama, chegaram a enviar paletes de dinheiro que, no fim das contas, financiaram essa cruzada terrorista contra os Estados Unidos e nosso povo, enquanto assinavam acordos estúpidos e ingênuos que colocaram o Irã no caminho do desenvolvimento de bombas nucleares. Após anos de apaziguamento interminável e declarações vazias de políticos de ambos os lados do espectro político nesta cidade, o presidente Trump finalmente é o homem de ação. O presidente Trump está responsabilizando esses monstros e extinguindo permanentemente suas ambições nucleares. As futuras gerações de americanos olharão para este momento como o momento em que o espectro de um Irã armado nuclearmente chegou ao fim. No início da Operação Fúria Épica, lançada no último fim de semana, o presidente Trump apresentou objetivos claros ao povo americano sobre o que as forças armadas do Eisenhower buscam alcançar com essas grandes operações de combate. Primeiro, destruir os mísseis balísticos mortais do regime e arrasar completamente sua indústria de mísseis. Segundo, aniquilar a marinha do regime iraniano. E até agora, destruímos mais de 20 navios iranianos, incluindo seu principal submarino na noite passada, usando um torpedo pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Não há um único navio iraniano em operação no Golfo Árabe, Estreito de Hormuz ou no Golfo de Omã. Terceiro, a Operação Fúria Épica garantirá que os representantes terroristas do regime na região não possam mais desestabilizar a região ou o mundo livre, nem atacar nossas forças armadas. E até agora, os representantes do Irã mal estão oferecendo resistência. Quarto, esta missão garantirá que o Irã nunca possa obter uma arma nuclear. É seguro dizer que até o momento a Operação Fúria Épica tem sido um sucesso retumbante. As forças americanas atingiram mais de 2.000 alvos, destruindo centenas e centenas de mísseis balísticos, lançadores e drones. Como o Departamento de Guerra disse esta manhã, esperamos ter domínio completo e total sobre o espaço aéreo iraniano nas próximas horas, abrindo os céus para que nossos bravos guerreiros possam alcançar esses objetivos nobres e há muito almejados. Houve má reportagem e desonestidade intelectual da mídia americana sobre o motivo pelo qual o presidente Trump lançou esta operação. Então deixe-me lembrá-los. A Operação Martelo da Meia-Noite, que ocorreu em junho passado, destruiu os 3 principais sites nucleares do Irã. Ainda assim, o regime terrorista iraniano permaneceu totalmente comprometido em reconstruir seu programa nuclear. Como sabemos disso? Porque o Irã seguiu esse caminho de guerra e violência, apesar de o presidente Trump ter enviado 2 de seus principais e mais confiáveis negociadores para participarem de negociações exaustivas e de boa fé, tentando chegar a um acordo. E o mundo sabe que a preferência deste presidente é sempre pela paz e pela diplomacia em primeiro lugar. Não é preciso ir além dos 8 conflitos globais adicionais que ele encerrou no último ano como prova disso. Infelizmente, o regime terrorista iraniano se recusou a negociar de boa fé. Eles escolheram esse caminho de violência e destruição e agora estão colhendo as consequências de sua terrível decisão. O regime fez o que sempre fez. Eles mentiram, eles adiaram, eles tentaram enrolar os Estados Unidos da América. Eles queriam ganhar tempo para continuar construindo mísseis balísticos e outras armas letais que poderiam prejudicar nosso pessoal e tropas dos QRNUS na região, além de continuar perseguindo agressivamente suas inaceitáveis ambições nucleares. Negociadores americanos ofereceram até suspender sanções devastadoras contra o Irã e fornecer combustível nuclear gratuitamente para seu programa nuclear civil. Além disso, eles tiveram a oportunidade de aceitar o apoio do Israel como investidor em potenciais projetos para desenvolver energia nuclear pacífica em conjunto sob um acordo mútuo. No entanto, em resposta, o Irã teria que abrir mão de sua capacidade de enriquecimento de uma vez por todas. Mas o Irã rejeitou.
Eles não aceitaram nenhuma dessas ofertas generosas e sem precedentes feitas pelos Estados Unidos. Resumindo, eles se recusaram a dizer sim à paz, e essa recusa deixou claro que sua prioridade número 1 era construir uma arma nuclear para ameaçar os Estados Unidos da América. Novamente, o país para o qual eles vêm entoando morte aos Estados Unidos há quase 5 décadas. Deixe-me afirmar isso novamente de forma clara. O Irã rejeitou o caminho da paz porque os terroristas que comandam esse regime queriam construir armas nucleares para usar contra os americanos e nossos aliados. O presidente Trump tomou a decisão, uma decisão corajosa, de que o caminho que os Estados Unidos estavam trilhando com o Irã teria apenas um desfecho: morte e destruição em massa nas mãos de um regime terrorista armado com armas nucleares. Esse caminho de morte, destruição e ameaças contra o povo americano terminou com a Operação Fúria Épica. A Operação Epic Fury abriu um novo caminho que garantirá melhor a segurança dos Estados Unidos e do nosso povo. Os terroristas apostaram que o presidente Trump seria como muitos de seus antecessores, que ele apenas falaria e se recusaria a impor seus limites claros. Mas isso se mostrou um erro de julgamento catastrófico. Quando o presidente Trump faz uma ameaça, e eu reiterei essa ameaça muitas vezes deste púlpito para todos vocês ao longo do último ano, o presidente Trump não blefa. As palavras do presidente são respaldadas pelos guerreiros mais poderosos do mundo, que possuem as capacidades mais sofisticadas que este mundo já conheceu. 49 e contando dos líderes mais graduados do regime iraniano, incluindo o líder supremo, já foram eliminados da face da terra. Não se enganem, eliminar esses terroristas brutais é bom para a América e torna o mundo um lugar muito mais seguro. Quero também estender nossas orações e condolências às famílias dos 6 militares americanos que foram perdidos na Operação Epic Fury. Esses heróis representam o que há de melhor entre nós. Eles deram suas vidas em defesa do nosso país e nunca esqueceremos seu legado nem seu sacrifício. Como o presidente disse, lamentamos por esses patriotas e suas famílias seguindo a missão justa pela qual se sacrificaram. O presidente Trump planeja acompanhar a transferência digna desses heróis americanos junto às famílias enlutadas. O Departamento de Guerra está agendando essa transferência e daremos atualizações em breve. Por fim, a administração Trump está fazendo o possível para proteger os americanos em situação de risco. Desde o lançamento da Operação Fúria Épica, mais de 17.500 americanos retornaram em segurança do Oriente Médio, sendo que só ontem, mais de 8.500 cidadãos americanos voltaram para os Estados Unidos. Se você é um cidadão americano no Oriente Médio e deseja retornar aos Estados Unidos, registre-se no Departamento de Estado em step.state.gov. O Departamento de Estado identificará sua localização e enviará opções de viagem diretamente para você. A administração já está rapidamente fretando voos gratuitos e reservando opções comerciais, esperando que se tornem cada vez mais disponíveis com o tempo e à medida que o sucesso desta missão se concretiza. O presidente e o secretário de Estado Rubio têm mantido contato direto com aliados na região, deixando claro que é prioridade dos Estados Unidos trazer os americanos de volta. A administração Trump não descansará até que todos estejam em casa em segurança e a ameaça terrorista do Irã seja completamente destruída. Vou responder suas perguntas. Eric, pode começar? Obrigado por vir. Muito obrigado. É muito bom estar aqui. Como disse, o regime do Irã e sua liderança foram em grande parte dizimados. Temos alguma ideia agora de quem realmente manda no Irã? E há relatos de que o filho do líder supremo pode ser nomeado seu sucessor. Você tem outra informação sobre isso? Fiz um acompanhamento. Claro. É claro que vimos esses relatórios e isso é algo que nossas agências de inteligência estão monitorando e avaliando de perto. Na verdade, teremos que esperar para ver. O presidente reiterou que os objetivos da Operação Fúria Épica são os 4 objetivos que já apresentei: destruir a marinha do Irã e sua capacidade de mísseis balísticos, impedir que seus representantes na região ataquem americanos e garantir que eles nunca possam obter armas nucleares. Sobre o futuro, o presidente afirmou ser positivo os Ipshirsimainu desejarem liberdade ao povo iraniano, esperando que essa liberdade esteja nas mãos do próprio povo. Nações árabes e muçulmanas são criticadas
A visão do presidente Trump para a região é reunir as nações árabes e muçulmanas juntamente com os acordos de Abraão e Israel. Caindo esse regime, veremos um novo dia na região e um novo Oriente Médio ao final. Bem, o maior obstáculo para uma paz verdadeira e duradoura no Oriente Médio sempre foi o regime terrorista iraniano fora da lei. E nossos parceiros árabes e do Golfo na região admitem isso, assim como, é claro, nosso grande amigo e aliado Israel. Vimos todos os parceiros árabes da região se unirem em conversas com o presidente Trump, muitos o elogiando por essa ação ousada e corajosa para proteger as tropas e bases americanas, que estão localizadas em muitos desses estados árabes e do Golfo. Sei que muitos desses parceiros também estão contribuindo com defesa aérea: Jordânia, Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Kuwait, e o presidente mantém contato constante com todos eles. Bem-vindo. Também a Bill Hubery. O Axios noticiou hoje que Netanyahu informou ao presidente onde o Ayatollah estaria com seus representantes no sábado. Qual foi a importância dessa informação para que o presidente decidisse o momento e o local do ataque? Acho que foi importante em relação ao cronograma, mas acredito que o presidente, antes dessa ligação, já tinha uma boa noção de que o regime iraniano iria atacar ativos dos Estados Unidos e nosso pessoal na região. E o presidente se viu diante de uma escolha. Então, os Estados Unidos da América usam nosso poder militar e nossas capacidades para atacar primeiro e eliminar essa ameaça que vem ameaçando nosso país e nosso povo há 47 anos, ou ele, como comandante em chefe, vai simplesmente assistir enquanto o regime iraniano fora da lei ataca nosso povo na região. Obviamente, essa é uma decisão inaceitável, a segunda opção é inaceitável para o presidente, e foi por isso que ele tomou essa decisão. Quanto a onde o Ayatollah estaria, isso obviamente teve um impacto no cronograma da operação, mas não foi uma decisão totalmente presidencial. Quanto à reação do público, na semana passada perguntei se o presidente usaria o Estado da União para defender a importância de realizar greves como essa. Já se passaram 5 dias, ele não fez o seu importante e tradicional discurso anual à nação. O presidente acredita que o país apoia as ações que ele tomou até agora no Irã? Acredito que o presidente saiba que o país é inteligente o suficiente para ver além das manchetes falsas produzidas por pessoas nesta sala de que essa ação foi injustificável. Novamente, este regime terrorista, fora da lei, vem ameaçando os EUARs, nossos aliados e o povo há 47 anos. O povo americano é inteligente para saber disso. E também foi inteligente para ouvir o próprio presidente. Não apenas neste seu segundo mandato, mas durante o primeiro mandato como presidente e também nos últimos 40 anos. Este é um presidente que tem sido notavelmente consistente sobre essa questão. O Irã nunca poderá obter uma arma nuclear. E o presidente tentou a paz por meio da diplomacia de forma exaustiva e extensa. Ele e sua equipe deram o melhor de si. E o presidente chegou à conclusão de que a paz não era um caminho viável. O regime iraniano quer morte e destruição, quer matar americanos. Algo inaceitável para este presidente. Como comandante, isso é intolerável para ele. Jackie. Obrigada, Caroline. Bem, obviamente, vi a atualização do Departamento de Estado sobre os 17.500 americanos que já retornaram, incluindo cerca de 8.000 apenas ontem. Pelo que sei, ainda há 6.000 pessoas que querem sair. E considerando o que você acabou de dizer ao Garrett sobre a decisão do presidente em relação ao cronograma, se ele tivesse decidido realizar esse ataque antes de receber, em relação às informações da reunião de sábado, será que não deveria ter sido feito mais antes dos ataques para tentar garantir que os americanos na região tivessem recursos e informações para voltar para casa antes do terceiro dia da guerra? Houve muitos avisos emitidos pelo Departamento de Estado e eu gostaria que todos nesta sala os divulgassem. O atual secretário de Estado emitiu alertas de viagem de nível 4 desde janeiro para diversos desses países na região. Em 14 de janeiro, a missão dos Estados Unidos na Arábia Saudita aconselhou o pessoal e os americanos a terem cautela e limitarem viagens não essenciais a instalações militares. Em 11 de fevereiro, o Estado americano, pelos assuntos consulares, listou países com alertas de nível 4 para não viajar. Mais claro, impossível. Não viaje agora para os seguintes países. A 23 de fevereiro, a Embaixada do Zeleguá no Líbano retirou funcionários não emergenciais e familiares por riscos, e os ajudamos. Em 2 de março, o Estado pediu a saída de americanos do Líbano imediatamente.
E com relação ao Irã, em 27 de fevereiro, o secretário designou o Irã como um estado patrocinador de detenções indevidas e afirmou que nenhum americano deve viajar ao Irã por qualquer motivo. E, novamente, em 27 de fevereiro, o embaixador dos Estados Unidos em Israel alertou os americanos para deixarem o Irã e deu avisos via embaixada em Jerusalém. O Departamento de Estado estava mobilizado emitindo alertas de cautela e avisos de não viajar para os americanos na região. Com relação aos americanos que ainda estão na região, o Departamento de Estado pede que se registrem no site para identificação direta e estamos trabalhando de forma ativa e rápida para fretar voos. Alguns voos comerciais decolam de forma intermitente desses países e planejamos retirá-los o mais rápido possível, novamente, sem custo para eles. E temos algumas medidas adicionais que serão anunciadas nos próximos dias. Reitero que, do ponto de vista do presidente, ele tratou diretamente com aliados na região para que ajudem a trazer os americanos de volta para casa, e não descansaremos até que cada um desses americanos seja trazido de volta em total segurança. Obrigado. E só mais uma pergunta sobre como as pessoas podem estar sentindo isso em casa. Com relação à economia e ao aumento do preço do petróleo, há necessidade de iniciar agora os esforços da Marinha no Estreito de Hormuz para tentar amenizar o impacto para as pessoas? E também, como a Espanha é membro da União Europeia, isso de alguma forma complica o plano do presidente para um embargo comercial com ela? Com relação à Espanha, acredito que eles ouviram a mensagem do presidente ontem, que foi muito clara. E, pelo que pude entender nas últimas horas, eles estão plenamente de acordo em cooperar com as Forças Armadas dos Exínua. Por isso, as Forças Armadas do EUA estão coordenando com a Espanha, mas o presidente espera que toda a Europa, todos os nossos aliados, cooperem nessa missão aguardada não só pelos EUA, mas pela Europa, para esmagar o regime ilegal iraniano que novamente não só ameaça a América, mas também ameaça nossos aliados europeus. Quanto aos preços do petróleo e também à economia do país, a secretária Bessent, o secretário Wright e o Conselho Nacional Econômico de Energia, liderado pelo secretário Bergum, vem trabalhando nessas questões há muito tempo e com bastante antecedência. Ontem, o presidente Trump anunciou que a US Development Finance Corporation fornecerá seguro de risco político a um preço razoável para petroleiros e cargueiros que operam no Golfo e arredores. Como você disse, Jack, o presidente afirmou, se necessário e apropriado, a Marinha dos Deropsairo escoltará petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Acho que isso demonstra por que essa ação foi tão necessária, pois, em última análise, a indústria de energia se beneficiará das ações do presidente em relação ao Irã, já que o Irã não controlará mais o Estreito de Hormuz e não restringirá o livre fluxo de energia, que, como todos sabem, controla 20% do consumo global de energia. Sim. Óleo chegando. Obrigado. Sim. Obrigada, Caroline. O presidente disse ontem que não havia tempo para fazer planos de evacuação, porque tudo aconteceu muito rápido. Considerando o quão crítico o presidente tem sido, da caótica evacuação do Afeganistão pela administração anterior há 5 anos, por que não houve maior foco em planos de evacuação do Oriente Médio que poderiam, pelo menos, ter sido implementados e estarem prontos antes dos ataques deste fim de semana? Novamente, expliquei que já havia planos em andamento e que o Departamento de Estado foi muito claro com os americanos viajando por aquela região para não irem a essas áreas. Emitimos avisos para que deixassem imediatamente os países onde estavam. E ao contrário da administração anterior, nós realmente identificamos o número de pessoas na região que solicitaram ajuda e assistência. Estamos em contato direto e engajamento com eles. Tenha em mente que há alguns milhares que solicitaram assistência para voltar, comparado aos milhões que entendemos estarem na região. Vamos ajudar cada um dos cidadãos americanos que quiser retornar se fizerem o pedido ao Departamento de Estado. Americanos na linha direta do Departamento de Estado até ontem à noite ouviam: não podemos ajudar. Faça seus próprios planos. A linha foi atualizada e espero que cada pessoa nesta sala relate isso com precisão para que a informação seja repassada adequadamente ao seu público e ao povo americano. Como jornalistas, vocês têm a responsabilidade de informar que a linha foi atualizada com as orientações corretas. Vi pessoas aqui rápidas para fazer vídeos com a mensagem de ontem, mas não tão rápidas para reportar a mensagem corrigida hoje.
Então, a administração trabalhou rapidamente para resolver e nós já corrigimos o problema. No entanto, também orientamos que acessem o site novamente para se registrarem, para que saibamos onde estão. Assim, quando houver voos comerciais ou fretados para a área, embarcaremos os americanos o mais rápido possível. Tem detalhes de quantos voos fretados saíram da região até agora com americanos a bordo? Não tenho o número exato, mas estamos contando e também fretando voos o mais rápido possível. Fizemos isso ontem e estamos repetindo hoje. E você não deve esperar que a gente detalhe exatamente quando esses voos vão decolar, por motivos óbvios. Os iranianos deixaram bem claro que não hesitarão em realizar ataques contra civis na região, o que é algo absolutamente intolerável. Mas, por razões de segurança, obviamente não vamos divulgar quando voos cheios de americanos vão decolar. Caroline. Danny. Caroline. Bem, lá em cima você disse que o regime iraniano está sendo completamente esmagado. Você pode afirmar explicitamente se a mudança de regime é ou não um objetivo da campanha do presidente Trump? Danny, os objetivos desta operação foram esclarecidos pelo presidente em seu discurso, ao lançar o vídeo divulgado para todos vocês e para o mundo. Os objetivos militares declarados da Operação Fúria Épica são eliminar a ameaça de mísseis balísticos do Irã, além de destruir sua capacidade naval. Ou desmantelar a produção de mísseis e drones, bloquear seu avanço e o acesso a armas nucleares. Como o Pentágono informou hoje, até agora essa operação tem sido um grande sucesso. Mais uma vez, estamos caminhando para o controle completo e total do espaço aéreo iraniano. Temos operações de ataque contínuas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já atingimos mais de 2.000 alvos, quase 2.000 munições foram empregadas. As primeiras 24 horas desta campanha foram descritas como quase o dobro da escala da campanha de choque e pavor de 2003. Vimos que os ataques do regime iraniano, esse regime desonesto e sua ameaça foram significativamente reduzidos. Os lançamentos de mísseis balísticos iranianos caíram 86% em relação aos níveis do primeiro dia. Enquanto as Forças Armadas dos Estados Unidos continuam a aumentar seu domínio completo sobre esse regime desonesto, eles estão enfraquecendo dia após dia. Mudança regional não é o termo que você quer usar. Novamente, sobre a Operação Fúria Épica, detalhei os objetivos e metas muito rapidamente, mas como o presidente disse inúmeras vezes, não queremos ver o Irã liderado por um regime terrorista desonesto. Então, qualquer dia em que os Estados Unidos da América eliminam um terrorista é um bom dia para o nosso país e para o nosso povo. Ah, claro. Vai em frente. Sullivan, e o estoque de munições do Zakharov? Nem sei quem falava, eu estava distraído. Pode fazer a pergunta e eu passo para o próximo. Você. Quero perguntar sobre o estoque de munições do ZEUA. O presidente Trump postou no Truth Social, na segunda, que o Ziwilarikuda tem um bom suprimento de armas, mas ainda não estamos onde precisamos estar. O que ele quer dizer com isso? O presidente Trump quer pedir ao Congresso que aprove um suplemento para aumentar o financiamento de sistemas de interceptação de mísseis, como os que estão sendo usados para defender as bases americanas no Oriente Médio de mísseis iranianos. Sem atualizações sobre pedidos do presidente ao Congresso. Sob este governo, aumentamos o orçamento de defesa, beneficiando o ZEUA, nossa segurança nacional e a defesa do território. Quanto a munições e armamentos, os IUA tem capacidade suficiente não apenas para a Operação Epic Fury, mas para ir muito além. E temos estoques de armas em locais que muitas pessoas neste mundo nem sequer sabem disso. No entanto, o presidente naquela postagem estava destacando que, infelizmente, tivemos um líder muito estúpido e incompetente nesta Casa Branca por 4 anos, que entregou muitas das nossas melhores armas de graça, sem nada em troca, para outro país muito distante chamado Ucrânia. O presidente estava ressaltando como essa foi uma decisão imprudente, mas ainda assim, não duvidem do poderio militar americano. Trump tem, com razão, instado as empresas contratadas pela defesa neste país a produzirem armas de fabricação americana de forma rápida e agressiva, pois são as melhores do mundo. O presidente gosta de fazer as coisas o mais rápido possível e tem sido vocal para acelerar nossa indústria de defesa a fim de proteger nossa pátria. Caroline. Vai em frente. Caroline.
Poderia nos falar sobre o pensamento atual do presidente a respeito das tropas terrestres e se elas poderiam ser usadas caso fossem enviadas ao Irã? Para que seriam usados? Qual é a situação nesse sentido? Bem, eles não fazem parte do plano para esta operação neste momento. Certamente nunca vou descartar opções militares pelo presidente ou pelo comandante em chefe, e ele sabiamente também não o faz. Sei que muitos líderes no passado gostavam de descartar opções sem entender como as coisas poderiam se desenvolver. Então, repito, não faz parte do plano atual, mas não vou descartar uma opção que o presidente pode considerar. Sean. EUA bombardearam uma escola feminina, matando 175 pessoas. Não que saibamos, Sean. E o Departamento de Guerra está investigando esse assunto. E eu diria a você com muita firmeza que os Estados Unidos da América não têm como alvo civis, ao contrário do regime iraniano fora da lei, que ataca civis, que mata crianças, que matou milhares de seus próprios cidadãos nas últimas semanas e usa a propaganda de forma bastante eficaz. Infelizmente, muitas pessoas nesta sala caíram nessa propaganda, então eu gostaria de alertá-los para não apontarem o dedo para os Estados Unidos da América quando se trata de atacar civis, porque isso não é algo que essas forças armadas fazem. Reagan. Obrigado, Caroline. Bem, antes do conflito com o Irã, a Lei SAVE era realmente o foco das notícias. O SAVE Act ainda é uma prioridade para o governo? Absolutamente. Pode nos dar uma atualização sobre as negociações do governo com o Congresso sobre o SAVE Act? O SAVE Act continua sendo, sem dúvida, uma prioridade para o presidente e o governo. O foco do presidente agora é o sucesso da Operação Epic Fury, mas ele consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e segue atento às questões que importam aqui no país para o povo americano, como a aprovação do SAVE Act e a redução do custo de vida. Em 1h30, o presidente participará do Ratepayer Protection Pledge Roundtable com empresas de tecnologia e IA que estão se estabelecendo em comunidades por todo o país e se comprometeram a arcar com a conta de eletricidade nessas pequenas cidades. Isso beneficia comunidades e consumidores em todo o país. O presidente falará sobre esse importantíssimo item da agenda interna hoje, algo que ele já mencionou no Estado da União. É mais um item da lista, uma promessa feita e cumprida por este presidente. Caroline. Prossiga. Obrigada, Caroline. Só queria voltar à pergunta do Danny. Então, esses 4 objetivos que você leu em voz alta não incluem de forma explícita uma eventual mudança de regime. Se esses objetivos fossem plenamente atingidos e a República Islâmica ainda permanecesse no poder, isso seria considerado um resultado aceitável? Essa é uma pergunta hipotética que não vou abordar. Neste momento, o presidente e o comandante em chefe estão focados no sucesso da Operação Epic Fury, o que já estão fazendo de uma maneira muito eficaz e impressionante. Anne. Steven. Obrigada, Caroline. 2 perguntas. Segundo relatos, o governo Trump estaria considerando armar as forças curdas na esperança de inspirar uma revolta popular no Irã. Poderia comentar esse relatório? Eu poderia comentar sobre o fato de o presidente ter realizado muitas ligações com parceiros, aliados e líderes da região no Oriente Médio. Sim, ele conversou com líderes curdos a respeito da nossa base que temos no norte do Iraque, mas quanto a qualquer reportagem sugerindo que o presidente tenha concordado com tal plano, isso é completamente falso e não deveria ser publicado. Eu tenho mais uma pergunta. O presidente Trump disse ontem que não se opõe a que alguém de dentro assuma o poder no Irã. Ele falou sobre como viu a Venezuela como um modelo de sucesso, onde Delcy Rodrigues assumiu e teve uma relação melhor. Bem, o presidente do Irã, Pezeshkian, assumiu o cargo em 2024 como um reformista relativo. Ele faz parte de um conselho de 3 membros que agora substitui o líder supremo. O presidente Trump o vê como um potencial sucessor mais maleável? Novamente, é só uma hipótese. Não falei com o presidente sobre esse indivíduo, então não quero me antecipar a ele em quaisquer avaliações futuras. A Caroline, por favor. Obrigado. Bem, ontem o presidente admitiu publicamente que os preços do petróleo estarão um pouco altos. Sobre os preços da gasolina no ZEUA, o que o governo faz agora para combater isso? Deveriam disparar? Existe algum plano para ajudar os americanos devido aos preços altos da gasolina? E sobre a erupção no pescoço do presidente, o médico da Casa Branca disse ser um creme preventivo que ele estava usando. Mas por que o presidente está usando esse creme? O que eles estão tentando prevenir com esse creme? Bem, em relação à sua segunda pergunta, não tenho nada aqui a acrescentar sobre a declaração médica fornecida. Mas sei que o texto dizia que a vermelhidão no pescoço vai desaparecer nas próximas semanas.
Quanto aos preços do petróleo, felizmente o presidente demonstrou a dominância energética americana no último ano e uma administração que está focada em manter os preços estáveis. O melhor que pudermos. Claro, esta operação é temporária para proteger o país. Mas os preços do petróleo bruto caíram ontem. Eles permanecem estáveis hoje, após o presidente anunciar medidas para garantir a estabilidade nos mercados globais de energia. Novamente, isso inclui a DEC oferecendo seguro de risco político a preços razoáveis, e a possibilidade de a Marinha do EUA fornecer proteção para o fluxo de energia através do Estreito de Hormuz. Bem, o presidente e sua equipe econômica acreditam que a economia digital continua muito forte. É robusto e será capaz de resistir a quaisquer impactos temporários da Operação Epicurean. Caroline. John. Muito obrigada, Caroline. Só para dar continuidade a isso, qual é o prazo para tornar o Estreito de Hormuz seguro para que os petroleiros possam transportar seu petróleo pelo estreito e o que o presidente pode fazer para acelerar esse prazo? Não quero me comprometer com um prazo, mas isso é calculado ativamente pelo Departamento de Guerra e pelo de Energia. Eles trabalham em estreita colaboração. Os dois secretários participam de todas as reuniões informativas com o presidente e monitoram o caso. Se e quando necessário, a Marinha do EUA prestará assistência para escoltar petroleiros pelo estreito. Caroline. Caroline. Claro. No azul. Obrigada, Caroline. Não está de azul. Pode ir. Sim. Obrigado. Bem, acho que você está de certa forma. Vou passar para você depois. Você mencionou sobre o uso de aeronaves comerciais para as evacuações. Sim. E quanto ao uso de aeronaves militares, isso ocorreria junto? Isso agora ou posteriormente? Isso é algo que definitivamente já está em andamento. E claro, vamos usar isso em conjunto. Queremos o máximo de aviões fretados, comerciais ou militares para retirar os americanos do Oriente Médio e trazê-los em segurança. Caroline. Andrew, pode prosseguir. De nada. No início do briefing, você listou uma longa lista de queixas contra o governo iraniano que remontam à tomada do poder. A embaixada em 79, o atentado aos quartéis nos anos 80, etc. Mas nenhum representante oficial do governo apresentou claramente a ameaça urgente de segurança nacional que precisaria ser solucionada por meio dessa medida específica. E as justificativas apresentadas, por exemplo, pelo secretário Rubio, o conselheiro de segurança nacional do presidente, disseram que a ameaça era de retaliação contra interesses americanos por parte do Irã após ataques israelenses. O presidente disse que era uma sensação dele próprio de que o Irã iria atacar. Por que é que em todo o governo vocês não conseguem dizer qual era a ameaça iminente contra os Estados Unidos que exigiu que lançássemos isso? E também o primeiro-ministro Starmer disse hoje ao parlamento que o motivo pelo qual ele não permitiu o uso de bases de apoio foi porque ele não estava satisfeito de que havia uma base legal e um plano viável e bem elaborado. Houve uma tentativa de fornecer ao governo do Reino Unido uma base legal para esses ataques e um plano viável e bem elaborado. Quanto à primeira pergunta, eu rejeito completamente a premissa da sua pergunta. Você teve o presidente dos Estados Unidos, o secretário de guerra, o chefe do Estado-Maior Conjunto, o vice-presidente dos Estados Unidos, o secretário de Estado, e agora estou aqui hoje para explicar exatamente o que levou o presidente a tomar a decisão de lançar a Operação Fúria Épica. E o presidente Trump não toma essas decisões no vácuo. Esta decisão de lançar esta operação foi baseada em um efeito cumulativo de várias ameaças diretas que o Irã representava para os Estados Unidos da América, e na percepção do presidente, baseada em fatos, de que o Irã realmente representa uma ameaça iminente e direta aos Estados Unidos da América, considerando o fato de que eles são o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo, considerando o fato de que estavam rápida e agressivamente desenvolvendo seu programa de mísseis balísticos para garantir imunidade dentro do próprio país, juntamente com sua marinha, para que dentro do país pudessem continuar a criar armas e bombas nucleares, o que, é claro, representaria um risco para americanos na região e um dia até mesmo para americanos aqui em casa. Além disso, o presidente percebeu que, após negociações extensas e exaustivas com o Irã, eles estavam obstinados em promover morte e destruição. Então, mais uma vez, o presidente não seria apenas mais um presidente em uma longa lista que se sentou e ficou parado, repassando essa ameaça direta para a próxima administração.
O presidente tinha a convicção baseada em fatos de que o Irã iria atacar os Estados Unidos e nossos ativos na região, então decidiu lançar a Operação Fúria Épica por todos esses motivos. E eu queria que a mídia relatasse todos esses pontos, em vez de só selecionar trechos de alguém deste governo e dizer: estão se contradizendo. Não. Novamente, essas decisões não são tomadas isoladamente. Bem, elas foram criadas pela sensação do presidente de que o Irã iria atacar os Estados Unidos e nossos ativos na região, e ele não ia ficar de braços cruzados assistindo a isso acontecer. Ficou decidido que o presidente atacaria primeiro, juntamente com Israel, e essa decisão provou ser correta e eficaz. Libby, pode prosseguir. Caroline, obrigada. Uma pergunta em duas partes. O presidente já falou com as famílias dos militares mortos? Em segundo lugar, considerando tudo o que você apresentou, os Equinamira afundaram vários navios e atingiram todas essas metas. O que os americanos podem esperar como meta daqui para frente agora que tudo isso foi alcançado? O que é vitória? Considerando que nós até eliminamos o líder supremo do Irã. Esse era um objetivo explícito. A vitória será determinada pelo comandante-em-chefe assim que as metas e os objetivos que definimos repetidamente forem plenamente alcançados. Novamente, nas próximas horas, alcançaremos esse domínio sobre os céus, o que significa que as Forças Armadas dos Estados Unidos lançarão mísseis e armas sobre o Irã para atingir esses alvos específicos que foram identificados como cruciais para serem eliminados pelo Departamento de Guerra. O Sr. John, por favor. Muito obrigada, Caroline. A postura do Jiwa mudou em relação a uma Coreia do Norte nuclear, considerando os últimos ataques ao Irã e o fato de que o objetivo declarado é garantir que o Irã não se torne um país nuclear. Eu não tenho nenhuma mudança de posição em relação à Coreia do Norte hoje. Obrigado. Rápida pergunta de acompanhamento. Há relatos de que o filho de Ali Khamenei foi eleito como o próximo líder supremo. A administração acredita que ele faz parte do mesmo regime que o pai? Eles gostariam que as pessoas no país se revoltassem ou se levantassem? Relatos de que foi eleito ou de que ele assume que será eleito é uma opção provável. Do que foi isso? Que ele é uma das opções mais prováveis, ou que ele já foi eleito. Certo, então vamos esperar para confirmar até que alguém realmente seja eleito. Você só... O presidente acompanhará o traslado dos restos mortais dessas famílias. Após a fala do secretário Hegseth hoje, a posição do governo é que a imprensa não deve enfatizar as mortes de americanos e militares? Não, a posição desta administração é que a imprensa presente nesta sala e a imprensa em todo o país devem relatar com precisão o sucesso da Operação Epic. Fury e os danos que está causando ao regime iraniano rebelde que ameaçou a vida de cada americano presente nesta sala. Se o regime iraniano pudesse escolher, mataria cada pessoa nesta sala. Por isso, sejamos gratos pela administração e pelos homens e mulheres das nossas forças armadas. Eles se sacrificam por todos nós, por cada americano no país e por cada soldado no Oriente Médio. É isso que esses... Secretário Hegseth reclamava da manchete sobre esses 6 membros sérvios que foram mortos. O secretário não disse isso, Caitlin, nem quis dizer isso, e você sabe disso. Sabe, você está sendo desonesto. Não há... Nunca tivemos um secretário de defesa. São esses mesmos. Que sobrevivem a tragédias, vira manchete. A imprensa só quer fazer o presidente parecer mal, como cobrimos mortes americanas. Militares sob todos os presidentes. A imprensa realmente só quer fazer o presidente parecer mal. Isso é um fato. Especialmente você. Não, me escute. Especialmente você e especialmente a CNN. E o secretário de Defesa se importa profundamente com nossos combatentes e com nossos homens e mulheres de uniforme. Ele viaja por todo o país para se encontrar com eles, para se conectar com eles. E a sua emissora provavelmente quase nunca noticiou isso. Você também tem o presidente do Estado-Maior Conjunto, o presidente Kane, que é um patriota corajoso ao lado do secretário no Pentágono esta manhã, mais uma vez expressando suas condolências às famílias. E eu acabei de lhe dizer que o presidente dos Estados Unidos estará presente na transferência digna deles. Então, por favor... Isso não faz o presidente parecer mal. Isso é para mostrar tudo isso. Nós esperamos que você cubra isso como deve ser. Nós esperamos que você cubra isso como deve, Caitlin. Mas você e sua emissora sabem que pegam tudo o que esta administração diz e usam para fazer o presidente parecer mal. Isso é um fato questionável. Relatar mortes não fere o presidente. Se você tenta argumentar agora que a cobertura da CNN não é negativa contra o presidente Donald Trump, o povo americano tenderia a discordar disso. Concordo. E suas avaliações também tenderiam a discordar disso. Vá em frente. Carol, valeu. Muito. A escola sobre a greve, voltando a isso um instante. Entendo que os EUA não visam infraestrutura civil. Isso foi o que você disse. Você pode dizer se há evidências neste momento de que não foi um ataque dos EUA? E também, qual seria o papel de Israel?
Existe alguma avaliação sobre o provável papel de Israel nisso, se é que há algum? Mais uma vez, o Departamento de Guerra está atualmente investigando este assunto, mas reafirmo que o Departamento de Guerra e as Forças Armadas dos Estados Unidos não têm como alvo civis, como faz o regime iraniano que mata e executa seu próprio povo. Cristão. Em sobre duas questões separadas, Caroline. Em primeiro lugar, o que você pode nos dizer sobre a operação militar no Equador? E em segundo lugar, o presidente está considerando invocar a lei de produção de defesa para aumentar os estoques de munição enquanto estamos neste conflito? Não é algo que eu tenha ouvido o presidente considerar, mas como você sabe, o presidente tem mantido uma correspondência bastante direta e pública com os contratantes de defesa pedindo que acelerem agressivamente a fabricação de armas de fabricação americana que, mais uma vez, são as melhores do mundo. Com relação ao Equador, eu remeteria você ao comunicado divulgado pelo Comando Sul do Zé Aquiuá. No dia 3 de março, as forças militares equatorianas e americanas lançaram operações contra organizações terroristas designadas. Essas operações são um exemplo poderoso do compromisso dos parceiros na América Latina e no Caribe em combater o flagelo do narcoterrorismo. E juntos estamos tomando medidas decisivas para enfrentar os narcoterroristas, que há muito tempo impõem terror, violência e corrupção aos cidadãos de todo o hemisfério. E além disso, gostaria de acrescentar que neste fim de semana tenho o prazer de anunciar que o presidente receberá os chefes de Estado de 12 nações do nosso hemisfério ocidental em Miami, Flórida, no sábado. O objetivo desta nova cúpula latino-americana é promover a liberdade, a segurança e a prosperidade em nossa região. Os seguintes países estarão presentes: Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguai, Trinidad e Tobago, e talvez alguns outros também. O presidente conversará com os líderes desses países que formaram uma coalizão histórica para combater gangues, cartéis e o narcoterrorismo, além de enfrentar a migração ilegal não apenas para os Estados Unidos, mas para todo o hemisfério ocidental, o que continua sendo uma prioridade fundamental e máxima do presidente.